O que você é capaz de fazer? Fazem aproximadamente 10 anos que eu faço terapia. E nesses 10 anos de processo terapêutico, eu tive a oportunidade de conhecer uma criança, a criança mais corajosa que eu já vi na minha vida. E durante esse processo desses 10 anos, essa criança ela foi se apresentando para mim de pouco em pouco. E a pergunta mais inteligente que ela me fez foi: o que você faria se você soubesse que eu sofria algum abuso? O que você faria por mim? O que você seria capaz de fazer por mim? E essa pergunta, ela ficou remoendo durante esses anos, porque toda vez que ela me contava uma história do abuso que ela sofreu, como era uma criança, e criança mistura imaginação com realidade, muitas vezes, assim como ela já havia recebido lá fora de outras pessoas, eu acabava tratando ela da mesma forma. Algumas pessoas diziam o seguinte: não, imagina, era sua mãe. Não, imagina, mas era seu pai. Não, imagina, não era tudo isso, não. Olha, melhor você não falar sobre essas coisas, porque as pessoas ao redor não vão entender. Vão culpar você, vão falar que você é o problema. Então, é melhor você não falar dessas coisas, não. As pessoas, você não vai ter como provar, então não fala dessas coisas, não. E por alguns processos, alguns anos, eu fui trabalhando, dando mais espaço e mais escuta, até eu entender que essa pergunta, ela vinha de um lugar muito profundo dentro dessa criança. O direito de ser ouvida, o desejo por ser ouvida. Agora imagine você, um bebê como esse aqui. Tá vendo esse bebê? Também imagine você, uma criança como essa daqui. Imagine você também, uma criança, essa criança aqui. Agora, essa criancinha aqui, ó. Olha esse totoquinho de gente, né? Ela era uma criança que ela estava me pedindo ajuda. Assim como ela pediu ajuda muitas e muitas vezes para muitas outras pessoas. Até ela cansar. Ela desistiu. Chegou um momento que ela desistiu. Ela decidiu que ela ia ser forte. Que ela seria forte o suficiente por ela mesma. Porque ela já tinha reparado que ao redor dela ela não tinha nenhum apoio. E ela criou um sistema de funcionamento. Ela aprendeu a funcionar de uma determinada forma. Forte o suficiente para que não dependesse de ninguém. E tanto que teve uma certa vez que ela derrubou um copo de leite com Nescau. E foi justamente no dia que ela chegou na segunda família dela. Ela foi adotada. Inclusive, ela foi vendida algumas vezes. Mas a gente coloca esse vendido no lugar adotado, né? Ela foi adotada algumas vezes. E na segunda vez que ela foi adotada, quando ela chegou justamente nesse dia, ela não podia fazer nada de errado. Mas ela fez. Caramba, ela derrubou o copo de leite com Nescau. Que ela recebeu o primeiro copo de leite com Nescau na vida dela, porque até então ela nunca tinha tomado leite com Nescau. Ela só tinha tomado café, ela nem sabia direito que era um leite com Nescau. Mas ela derrubou o bendito leite. Mas ela já estava ali pronta, forte o suficiente para lidar com as consequências de ter derrubado. Ela, de repente, arregalou os olhinhos e disse: pode bater que eu aguento. Essa criança, sabe quantos anos ela tinha? Uns 3 anos. E nessa força que ela demonstrou ali, causou espanto em todos os adultos ao redor, porque nenhum adulto talvez carregasse tamanha força que aquela criança carregava. Mas, na verdade, aquela criança ela só estava se posicionando do jeito que ela aprendeu. Ela aprendeu a apanhar, ela aprendeu a sofrer violências diversas e ter que ver o corpinho dela suportando tudo aquilo. Então, aquela criança naquele dia, ela deu uma lição em muitos adultos. Mas o que ela não sabia é que o peso de ser forte
iria reverberar na vida dela. E o que ela estava carregando em conjunto com toda essa fortaleza? O calar de todas essas violências que ela já tinha sofrido. Então, hoje, eu vim aqui não só como uma pessoa comum para dar voz para essa criança, mas como uma mãe e como um pai. E eu vou te perguntar, o que você seria capaz de fazer por um filho teu, por uma filha tua? Que denuncia para você, que conta para você, que compartilha com você as violências que sofreu na vida. Que passou por algum tipo de violência psicológica, físicas, torturas. O que você diria para essa criança? O que você faria com essa criança? Pois eu tô dizendo para você que eu tô aqui pela minha filha para dizer que ela tem espaço através da minha boca para falar no mundo. E eu tô aqui para lutar por ela, para fazer justiça por ela. Coisas que, quando ela era pequenininha, não teve ninguém para fazer. Mas agora eu tô aqui. Essa filha minha é uma filha recém-parida. Recentemente eu dei a luz a ela. Eu trouxe ela para a luz. Essa criança, essa filha, sou eu. E a partir daqui eu vou contar partes da minha história para compartilhar com você. Para que você saiba que é muito importante a gente não ser o nosso próprio violentador. Porque toda vez que a gente se cala, que a gente não conta nessa história, quando você não conta porque você tem medo, você está se auto-violentando. E toda vez que as pessoas ao redor dessa criança silencia essa criança, não ouve, não dá voz, não cuida, também está violentando duplamente essa criança. Então a gente precisa acordar para essas estruturas em que a gente vive, onde uma criança indefesa, além de não ter voz, ela também é calada pelas pessoas ao redor dela. E muitas vezes a gente carrega essa criança dentro de nós, que foi violentada, e acaba dando espaço para que os abusos continuem. Depois, na vida adulta, quando a gente tenta, muitas vezes, se expressar para pessoas próximas, contar partes da nossa história para pessoas próximas, e essas pessoas olham para nós e duvidam da gente, duvidam daquilo que a gente viveu, duvidam do sofrimento que a gente enfrentou, e não sabe da missa à metade, não sabe o tipo de pais que você teve, o tipo de mães que você teve, porque olham a história de maneira fragmentada, por partes. Olha essa mãe por parte, olha esse filho por parte e cria seus próprios julgamentos. E não dá a força e o empoderamento para esse ser poder se defender, se proteger. Estou começando aqui esse jogo de conscientização. E eu quero levar isso como uma brincadeira, como uma grande leveza, apesar dos assuntos que eu vou levantar, das pautas que eu vou levantar aqui serem pesadas, serem difíceis de se lidar, indigestivas muitas vezes, mas são assuntos necessários, temas necessários para serem abordados no que diz respeito à estrutura familiar no nosso país, no mundo, aonde mãe e pai ganham o direito de violentar seus filhos na surdina, na calada da noite, e se escondem através de máscaras sociais, se escondem através de máscaras religiosas, se escondem através de máscaras de bondades para velar todas as suas maldades. Maldades estas que estão ancoradas por crenças, pensamentos, questões emocionais não trabalhadas, oportunidades que não tiveram de tratamento, de autoconhecimento. Então aqui o intuito não é julgar o abusador, mas é olhar para a estrutura que abusa, mas é olhar para a pessoa abusada e as consequências e as sequelas dela na sua vida. E a importância da gente abraçar essas pessoas que foram abusadas, dando para elas infraestruturas para elas se recomporem nas suas vidas. Porque independente da estrutura que o abusador causou na vida dela, ela tem o direito de se restituir, de se reconstruir e de viver a sua própria vida.
encontrando a sua própria identidade. Porque assim, quando a gente vive nessas estruturas de violências constantes, a gente se perde da gente mesmo e a gente passa a acreditar que a gente é aquele nada, aquele lixo, aquele silenciar, que você não tem voz, que você não tem direito, que você não tem vida, que você não tem nada, que você é só um objeto na mão daquela outra pessoa, que ela vai fazer com você aquilo que ela bem quer. Porque a criança não tem como se defender. Não tem como se proteger. Ela está à mercê desse adulto. Então, começo hoje esse caminho de contar a minha história. E eu acredito que essa não seja só a minha, eu seja apenas um instrumento. O meu corpo, a minha voz, um instrumento que vai estar contando a minha história, mas aqui também vai falar da história de muitas pessoas. E se você viveu em lares tóxicos e abusivos, disfuncionais, e carrega com você as sequelas disso, as consequências disso, e quer mudar de vida, busca um caminho para se transformar, perdeu a esperança muitas vezes na vida, assim como eu. Já tive momentos na vida que eu pensava que eu só poderia viver se a outra pessoa morresse, ou se eu tirasse a minha própria vida, se eu desmorresse, se a outra pessoa desmorresse. Então, assim, existe vida além de sobreviver. E é isso que é a minha mensagem principal em cada parte da minha história que eu vou contar para você. Fica por aqui comigo e vem construir comigo essa nova família, a família Vagalume. Por que da família Vagalume? Porque é como se fosse um brilho nato que a gente carrega e que muitas vezes a vida quer apagar. Quantas vezes você não viu ou não sentiu que as pessoas ao seu redor estavam tentando apagar o seu brilho? Então eu venho te convidar a brilhar comigo, mas principalmente iluminando as noites escuras da alma, pra gente poder se fortalecer, porque assim, juntos, com todo o nosso brilho, a gente pode iluminar uma imensidão. Te convido, fica comigo. Se inscreve no canal, curta, compartilha, divide aí com as pessoas ao seu redor que também precisa chegar até esse conteúdo.